Por mais que não queiram admitir e que venham aqui com discursos que tentem justificar a sua posição, o Partido Socialista está visivelmente com um medo absurdo do Partido Chega. Isto é simplesmente irrefutável, por duas questões muito simples. A priori, porque com uma liderança externa tripartidária, o Partido Socialista perderá muitos lugares ou representatividade nesses órgãos externos para o Chega, pois até então estava-se acostumado apenas a vermos dois partidos, o Partido Socialista e o PSD, dirigindo os principais órgãos do país, como é o caso do Tribunal Constitucional, que é, no caso, o órgão mais sensível, do qual a maior parte das vezes dependem várias leis que são aprovadas no Parlamento. Daí o medo absurdo do Partido Socialista com a presença do Chega nestes órgãos, pois muitas leis que são aprovadas no Parlamento podem vir a ser anuladas imediatamente pelo Tribunal Constitucional, se nesses órgãos ou neste órgão tiver representatividade do partido Chega. Os juízes com ligação ao Chega podem influenciar várias dessas decisões que levem à anulação de propostas ou de diversas leis mais à esquerda. Estes juízes com ligação ao Chega podem indubitavelmente influenciar o panorama constitucional vigente, principalmente naquelas matérias muito discutidas, como é o caso da imigração, o caso da habitação, eleições e entre outras. Isto podia gerar uma mudança considerável no aspecto político do país. Por isso vem com este discurso de pretendemos uma solução mais equilibrada, para não ter que mostrar assim literalmente o seu medo. Então vem com este discurso de pretendemos uma solução mais equilibrada, porque para ele uma mudança radical da parte do Chega seria um desequilíbrio total para o cenário atual político. Não é verdade, não foi isso que nós transmitimos ao PSD. Aquilo que nós entendemos é que deve haver uma representação que respeite a representação do Partido Socialista e que não tire a representação do Partido Socialista do Tribunal Constitucional. Quanto aos outros dois nomes, pois com certeza é um assunto que nós não temos que ver com ele. E por outra, pessoal, com a presença do Chega no Conselho de Estado, o Chega podia dar até pareceres sobre a dissolução do próprio Parlamento, sobre o estado de emergência e outras decisões consideradas cruciais, pois se trata do Conselho Consultivo do Presidente da República. Então o medo do Partido Socialista é evidente. E sinceramente, particularmente, pessoal, essa é uma opinião particular. Eu não vejo humildade da parte do Partido Socialista ao não querer a presença do Chega nesses órgãos, uma vez que se trata de um partido que tem maior representatividade parlamentar que ele mesmo. Portanto, a reivindicação do Chega é legítima. Se você que tem apenas 58 representantes no Parlamento, o Chega tem 60, então você pode ter representatividade nesses órgãos externos e o Chega não. Isso aqui é inconcebível. O Chega precisa fazer parte desses órgãos. E o principal problema disso está exatamente no fato de que mesmo que o Chega se una ao PSD, é impossível aprovar isso. É necessária a aprovação de 2/3 de todos os deputados da Assembleia da República. Portanto, se o Chega unir-se ao PSD, vai precisar de pelo menos mais 3 ou 4 votos daqueles partidos pequenos. Nesta circunstância, sim, mesmo que não tiver a aprovação do Partido Socialista, isto poderá avançar. Logo, repito, é legítima sim a reivindicação do Chega e do presidente André Ventura. Em relação ao tema que nos traz aqui hoje, eu quero fazer uma breve declaração sobre os órgãos externos e a eleição dos órgãos externos da Assembleia da República, porque entendo que se chegou a um ponto crucial e, na verdade, a um impasse muito embaraçoso em relação a esta matéria. Aquilo que vou dizer vincula, portanto, apenas o Chega e vincula apenas o Chega enquanto partido, parte desta negociação de garantir que as instituições não paralisam e entram em funcionamento com os órgãos representativos que a Assembleia da República deve nomear. Como todos souberam, tivemos eleições presidenciais há pouco tempo. O país conheceu um longo período eleitoral num curto espaço de tempo.
Durante esse período eleitoral e durante os vários períodos eleitorais, os partidos foram entendendo, nos seus vários momentos, que o preenchimento destes órgãos, fruto do clima político e eleitoral, não era o ideal para ser levado a cabo. Eu próprio, como candidato presidencial, partilhei desse entendimento, sendo simultaneamente líder de um partido, de o segundo maior partido da Assembleia, que tem por isso, por natureza, uma palavra a dizer nestas indicações e nestas negociações. Nos últimos dias, o esforço que penso que se pode dizer terá sido de todos e também da Assembleia da República para garantir o preenchimento atempado de órgãos cuja paralisia representa um impasse embaraçoso para o país. O caso da Provedoria de Justiça é particularmente notório. A doutora Maria Lúcia Amaral foi Provedora de Justiça, já deixou de o ser, já se tornou Ministra da Administração Interna, já deixou de ser e ainda não temos Provedora de Justiça. Isto é um embaraço para as instituições e é um embaraço para a Assembleia da República. É verdade que o Chega também já pediu, no seu momento, o adiamento do cumprimento destes prazos e do preenchimento destes órgãos representativos. Estamos a falar, para que o país saiba de que se fala, de órgãos como o Tribunal Constitucional, a Provedoria de Justiça, o Conselho de Estado e muitos outros órgãos que garantem a representatividade política e dos cidadãos que votaram na sua presença. Repito, o que vou dizer agora vincula-me apenas a mim, enquanto Presidente do Chega, mas penso que fruto de toda a informação recolhida é o que se passa neste momento e que o país deve conhecer. Apesar do esforço de todos, e aqui de todos, refiro-me inclusivamente ao do próprio partido que sustenta o governo e do Chega, para garantir que num clima de fragmentação tínhamos um acordo que permita preencher estes órgãos, o Partido Socialista continua a recusar que o Chega esteja representado em órgãos de decisão fundamentais. Ou mesmo a participar em listas, juntamente com o Chega, onde elas não sejam legalmente exigíveis. A informação que tenho, no momento, é de que o Partido Socialista rejeita que o Chega possa integrar, por exemplo, o Tribunal Constitucional, ou até de participar na lista conjunta que fizemos há 2 anos atrás para integrar o Conselho de Estado, órgão consultivo do Presidente da República e onde estão, como se sabe, 5 membros eleitos pelo Parlamento. O Chega participou sempre de boa fé e mesmo sabendo do clima político em que vivia, nos esforços para construir uma alternativa que não paralisasse estas instituições. Por exemplo, a Provedoria de Justiça foi sempre, por tradição, decisão do maior partido da oposição. Porém, o Chega respeitou aquilo que tinha sido um acordo já feito pelo Primeiro-Ministro com o Partido Socialista para que essa indicação fosse do Partido Socialista. Porém, o PS o que quer não é isso. O PS quer ignorar que 2/3 do eleitorado votaram no centro-direita e na direita. O PS quer ignorar que politicamente os eleitores escolheram outro caminho, mas quer amarrar as instituições à sua própria presença e ao seu próprio domínio. O PS quer continuar a manter-nos na mesma paralisia de instituições, porque sabe que neste momento não tem representatividade para as poder preencher. Não faz nenhum sentido que um órgão, como o Tribunal Constitucional, que decide sobre leis de imigração, sobre nacionalidade, sobre eutanásia, sobre leis laborais, sobre direitos fundamentais na sua interpretação política e jurídica, não tenha a representatividade política que o país hoje tem. Ou, por outras palavras, que seja um feudo de um qualquer outro partido que não de todos, representativamente, da Assembleia da República, o órgão de soberania que deve expressar essa vontade. É por isso muito embaraçoso que, chegados aqui, a Assembleia seja obrigada novamente a adiar para um compromisso sem futuro o preenchimento destes órgãos de Estado, alguns deles que estão absolutamente paralisados e outros com titulares cujo prazo já excedeu há muito a sua própria titularidade de funções e por mero impasse político continua a acontecer. Tenho que dizer isto em nome da verdade e também da honestidade que estes processos devem ter. No esforço conjunto que fizemos
e tanto quanto me é dado a conhecer e ao Chega até este momento, o PSD cumpriu integralmente a sua palavra nesta matéria. O PSD tratou connosco, como partido maioritário e também, naturalmente, com o Partido Socialista, como aliás foi confirmado pelo seu líder parlamentar, de que este esforço era feito para que rapidamente estes órgãos pudessem ser preenchidos. Esforçámos-nos, juntamente com a liderança do PSD e a liderança parlamentar do PSD, para garantir que isso acontecia. Foi, tanto quanto nos é dado a conhecer, o Partido Socialista que não aceitou, mais uma vez, que o país tenha mudado e queira manter os órgãos agarrados ao seu domínio e ao seu feudo institucional. Isto não é positivo para Portugal. O Chega tem tanto o direito de estar no Tribunal Constitucional ou de indicar um juiz para o Tribunal Constitucional como o Partido Socialista. E sendo o partido com mais deputados do que o Partido Socialista, tem até esse direito reforçado, porque ali se decidem matérias fundamentais, como as leis de imigração, como disse, de eutanásia, de nacionalidade e de outros. Isto trata-se de representatividade política. E trata-se do PS aceitar que já não manda no país, já não manda nas instituições e já não manda, como queria mandar, nos diversos órgãos do Estado. Ponderei efetivamente muito se devia fazer esta comunicação ou não. Mas entendi que, face ao impasse criado e compreendendo a posição melindrosa em que a maioria que sustenta o governo neste momento está, entendi que devia ser eu, em nome do Chega, a fazer esta denúncia pública ao país. O PS está a bloquear, e é por culpa e única responsabilidade do Partido Socialista, aquilo que temos neste momento dos órgãos da Assembleia da República. Muito obrigado a todos.